Sabe aquela ideia que parece, sei lá, ousada demais para ser verdade? A de que textos super antigos, de milênios atrás, pudessem ter um padrão, quase como um código profético, sabe? E que tudo isso apontasse para uma única figura histórica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como esse argumento é construído, peça por peça, ao longo de mais de 1000 anos de história. E claro, o ponto de partida para essa conversa toda tem que ser o ceticismo. A gente olha para uma frase como essa, do Marcos Filho: você realmente acredita que alguém em 2000 a.C. estava prevendo detalhes sobre um carpinteiro da Galileia? E a pergunta fica no ar, né? Será que é plausível que textos tão antigos pudessem prever detalhes tão específicos? É exatamente essa questão que vai guiar a nossa análise. E a resposta que o argumento apresenta para esse ceticismo é interessante. A ideia não é olhar para profecias aleatórias, soltas no tempo. A premissa é bem diferente. A de que, na verdade, a gente está falando de uma única história. Uma história contada em camadas, sabe, ao longo de 1000 anos, por dezenas de autores que muitas vezes nem se conheceram e ainda assim tudo estaria convergindo para uma única pessoa. É disso que se trata. Ok, então, por onde a gente começa a desemaranhar isso? Pela primeira promessa. O primeiro pilar desse argumento todo vem lá de Gênesis, o primeiríssimo livro da Bíblia. A gente está falando de um texto de mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. E ele diz: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que isso quer dizer? Bom, basicamente descreve um conflito, uma briga fundamental. Estabelece uma inimizade entre a serpente e a mulher. E mais importante ainda, entre a descendência da serpente e, atenção aqui, um descendente específico da mulher. E é aqui que o detalhe da linguagem faz toda a diferença, olha só. O texto não fala em descendentes, no plural, como se fossem muitas pessoas, uma nação inteira. Não, o texto original usa o singular, descendente. Um descendente específico, e é nesse detalhe que o argumento se apoia para dizer que a promessa não era sobre um povo, mas sim sobre um único indivíduo. Então, resumindo a ópera, o que essa primeira promessa estabelece? Um padrão. Um descendente específico, que viria da mulher e não do homem, que derrotaria o mal, mas que seria ferido nesse processo. A vitória teria um custo pessoal. Guardem essa ideia. Ok, essa primeira pista é bem intrigante, né? Mas, vamos ser sinceros, ainda pode parecer um pouco vago. Por isso que o argumento não para por aí. Ele começa a adicionar camadas, a ficar mais específico. E a próxima camada nos leva a uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento, o teste impossível de um pai. Para a gente entender a próxima peça desse quebra-cabeça, a gente precisa entender um conceito-chave, o de tipo profético ou prefiguração. O que é isso? Pensa assim, é como se um evento histórico, real, que aconteceu de verdade, funcionasse como um ensaio geral, sabe? Um ensaio divinamente orquestrado para um evento futuro que seria ainda maior, ainda mais significativo. E a história de Abraão e Isaque é o exemplo perfeito disso. Olha só os paralelos que são traçados. Na história de Gênesis, um pai oferece seu único e amado filho. Nos evangelhos, o pai oferece seu único e amado filho. Lá em Gênesis, o filho, Isaque, carrega a lenha para o próprio sacrifício. Do outro lado, Cristo carrega a cruz de madeira. O local, Monte Moriá, que viria a ser Jerusalém. A crucificação, numa colina em Jerusalém. É impressionante, mas tem uma diferença crucial, segundo o argumento. Para Isaque, no último segundo, Deus proveu um substituto, um carneiro. Já para Cristo, não houve substituto. Ele mesmo era o sacrifício. Ok, vamos avançar mais um pouco na história. A gente saiu de uma promessa geral, passou por uma prefiguração na vida de uma pessoa e agora o argumento nos leva para algo diferente, um conjunto de instruções, um ritual inteiro. Vamos falar sobre o projeto da Páscoa. Isso aqui é de mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. As regras para a primeira Páscoa são apresentadas como um projeto bem detalhado, quase um manual. Primeiro, selecionar um cordeiro macho sem nenhum defeito. Segundo, o sangue dele, passado na porta, salvaria da morte. E terceiro, uma regra bem curiosa, bem específica: nenhum de seus ossos será quebrado. E aí, séculos depois, os escritores do Novo Testamento pegam esse projeto e aplicam diretamente a Jesus. Ele é chamado de o Cordeiro de Deus. E o Evangelho de João faz questão de registrar um detalhe. Na crucificação, para acelerar a morte, os soldados quebravam as pernas dos condenados. Mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Então, não quebraram suas pernas, cumprindo assim aquela regra super específica da Páscoa de mais de 1000 anos antes. E o argumento não para por aí. A ideia é que esse padrão não é uma coisa isolada, que aparece aqui e ali.
ele se expande, e a gente começa a ver o que são chamados de ecos no deserto, padrões que se repetem durante toda a jornada do povo de Israel. Pensa só, tem a serpente de bronze. Quem olhasse para ela, que estava levantada, era curado e vivia. Tem a rocha no deserto. Ela foi ferida, golpeada, e dela saiu água para salvar a vida do povo. E tem o maná, o pão que vinha do céu todo dia para sustentar todo mundo. Parecem histórias bem diferentes, né? Uma serpente, uma rocha, um pão. Mas qual é o tema que unifica tudo isso? O argumento é que a salvação, a vida, sempre vem através de algo que é levantado, ou ferido, ou que é dado do céu. E em todos os casos, precisa ser recebido pela fé. É um padrão que se repete. E segundo os evangelhos, o próprio Jesus faz referência a esse padrão, ligando esses pontos. Certo. A gente viu várias peças separadas. Uma promessa, uma prefiguração, um ritual, vários ecos. Agora chegou a hora de juntar tudo, de montar esse mosaico que, segundo o argumento, levou 1000 anos para ser construído. E a conclusão a que esse argumento chega é forte. A de que nada disso são pistas isoladas, não são coincidências. Pelo contrário, a ideia é que tudo isso forma um grande quadro, um mosaico coeso que foi montado intencionalmente, peça por peça, ao longo de séculos. E cada peça nova ia revelando um pouco mais da imagem completa. E qual é o retrato que aparece quando a gente junta tudo? Vamos lá. Um libertador, que seria nascido de mulher, lá da primeira promessa. Que seria oferecido como sacrifício, como Isaque, cujo sangue salvaria da morte, como o cordeiro da Páscoa. Que seria levantado para trazer vida, como a serpente de bronze. E que seria ferido no processo, mas no final sairia vitorioso. E, no fim das contas, a análise não termina com uma resposta pronta. Ela termina com uma pergunta, a mesma que a fonte original propõe. A questão é: o que fazer com uma evidência como essa? Não se trata de dizer no que acreditar, mas sim de um convite à reflexão sobre esse padrão que foi apresentado.